Sociedade em Rede conversou pela webcam com o gestor do Marco Civil da Internet, Paulo Renat. Como é que surgiu a ideia de fazer um Marco Civil da Internet usando a própria internet como ferramenta de discussão? No Brasil, por exemplo, a Constituição ela traz alguns princípios que podem ser aplicados ao uso da internet. A questão é que esses princípios eles não são específicos e eles foram pensados, no caso específico da Constituição, antes do próprio advento comercial da internet. Então, a ideia do Marco Civil atende a essa demanda, de ter uma norma base que permita essa interpretação entre a Constituição e a internet de uma forma harmônica, de uma forma convergente, que toda a sociedade possa pensar a internet a partir das mesmas normas. E isso só funciona se a sociedade criar essas normas. Por isso a participação é fundamental. Agora, de que forma está sendo construído esse projeto de lei e quem são as pessoas que podem participar desse projeto? O nosso sistema está em um blog, hospedado numa rede social do Ministério da Cultura. O endereço é http://culturadigital.br/Marco Civil. E nesse blog a gente tem o centro dos debates para a construção do Marco Civil da Internet. Isso desde outubro do ano passado, e o processo vai até 23 de maio agora de 2010. Em duas fases distintas. A primeira fase se encerrou em dezembro e a segunda fase está aberta desde 8 de abril. A gente precisa de uma comunicação que cumpra essa distância de quem está aqui no Ministério da Justiça e toda a sociedade. A nossa ferramenta, a nossa solução apresentada é o blog. Além do blog, vocês têm feito audiências públicas pelo Brasil também. Foi o caso aqui na LERJ, vocês fizeram uma audiência pública aqui junto à Comissão de Cultura. Que tipo de ajuda essas audiências têm trazido para melhorar esse projeto? Bom, a gente está fazendo um projeto pela internet, para a internet, mas a gente entende que a realidade não se limita à internet. E o contato presencial, esse contato com as pessoas é insuperável e insubstituível. Então, cada um desses eventos serve para colher manifestações e contribuições de uma forma diferenciada. E no contato pessoal, só o contato pessoal pode permitir. Estamos abertos a convites. E eles são muito importantes também para coletar por outras entradas, mais permeabilidade para esse debate. Agora, Paulo, quais são os principais pontos que são abordados nesse Marco Civil, nesse anteprojeto que está disponível lá no blog? Desde o início, Natália, o Ministério da Justiça tem pautado o debate do Marco Civil em 3 eixos: direitos dos usuários, deveres dos envolvidos no uso da internet, tanto usuários como empresas, e atribuições para o poder público, quer dizer, qual a atuação do Estado no desenvolvimento da internet como ferramenta social, cultural, econômica, política, etc. Esses são os 3 pontos principais do Marco Civil. Algumas especificidades, alguns aspectos mais próximos do cotidiano das pessoas têm tido mais destaque nos debates, têm tido maiores comentários. Posso citar a questão da remoção de conteúdo, a questão da responsabilização dos provedores de serviço online e o registro das atividades, seja atividades de conexão, como de navegação e uso de serviços online. Esses têm sido os pontos mais comentados. Mas há outros pontos que, para a gente, são igualmente principais e que deveriam ter a mesma atenção. Eu vou dar um exemplo do artigo 30, que fala sobre a educação. Para quem a internet, na perspectiva do Marco Civil, a internet tem que ser, por exemplo, integrada à educação escolar. Ela não deveria ser uma nova disciplina, por exemplo. Matemática, português e aula de internet. A gente deveria ter aula de português e matemática com internet. E é um tipo de proposta que os educadores ainda não se manifestaram, os alunos ainda não se manifestaram. Assim, a gente tem um contato com os ministérios, mas ainda assim a oposição do Estado. Então a gente precisa de mais subsídios da própria sociedade nessa questão, por exemplo. Há muitas outras. Paulo, agora algumas questões, como os crimes virtuais ou o próprio caso do direito autoral, que não é tratado nesse marco. Por quê, Paulo? A gente optou por não abordar temas que já tenham um desenvolvimento, um debate próprio. Você citou os crimes virtuais, os cybercrimes e o direito autoral.
que o direito autoral está a cargo do Ministério da Cultura, que vem desenvolvendo desde 2007 um debate bastante amplo, pautado basicamente em seminários presenciais realizados por todo o Brasil, e o Cybercrimes, que tem um projeto que se desenvolve desde 96 no Congresso Nacional, tendo tido, está na sua última versão original no PL 8499, na Câmara dos Deputados, e que hoje já voltou do Senado e está aguardando a aprovação das alterações na Câmara. Há vários outros temas que poderiam estar no Marco Civil, mas isso impediria a própria discussão do tema. Veja, a gente está trabalhando com esses 3 pequenos eixos, direitos, deveres e atribuições do Estado, e já é uma grande dificuldade. A ideia é fazer uma norma mais simples, que possa, de uma forma bastante útil, servir para a interpretação da Constituição quando o assunto for internet. E o assunto sem internet, virtualmente, pode estar ligado a tudo, desde crime até direito do consumidor, por exemplo. A gente tem ouvido os especialistas que lidam diretamente com os conflitos da internet dizerem que, como não existe uma legislação específica, existe uma dificuldade de punição ou uma dificuldade de aplicar, por analogia, o Código Civil, o Código Penal ou a defesa do consumidor. Então, o Marco Civil Regulatório é uma forma de ajudar também o Poder Judiciário a aplicar de forma correta a lei em relação à internet? Sim, em todos os aspectos. A ideia é que ele sirva de um primeiro parâmetro para como as decisões serão tomadas, em qualquer aspecto, inclusive direito do consumidor e inclusive direito penal. A ideia é de que, por exemplo, se a gente tiver que o acesso à internet é um direito fundamental, como, por exemplo, a vida é um direito fundamental e a moradia é um direito fundamental, quais penas podem ser aplicadas com relação a um direito fundamental? Ou se a gente entender que não, o acesso à internet é um direito do cidadão, mas é um direito infraconstitucional, não é um direito constitucional. Ou mesmo se chegasse à conclusão de que o acesso à internet nem mesmo corresponde a um direito. Essa é uma questão igualmente central que está posta e que precisa desse debate na sociedade. Se a sociedade decidir que o acesso à internet não é um direito, seria plenamente possível, por exemplo, cortar o acesso à internet de quem fizer alguma coisa errada no uso da internet. Então, cabe à sociedade se manifestar se ela acha que o acesso à internet é um direito ou não. Se a privacidade no uso da internet deve ser respeitada ou não. Se a liberdade de expressão no uso da internet deve ser respeitada ou não. A partir desse parâmetro mínimo, ok, precisamos de liberdade de expressão, aí a gente vai discutir no momento posterior como fica a liberdade de expressão na internet. Precisamos da maior diversidade possível de participação. A determinação com relação ao destino do Marco Civil, o resultado que a gente vai ter nesse processo, não pode vir só de especialistas, nem pode vir só do público leigo. A gente precisa de um debate que tenha tanto o público leigo quanto o público especialista, tanto o usuário eventual quanto o usuário pesado, tanto as grandes empresas quanto as pequenas empresas. Somente com a união de todas essas perspectivas, a gente vai poder ter um marco civil que seja adequado a todas essas perspectivas. Paulo, muito obrigada pela participação, a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conversar com você, aprender um pouquinho mais sobre o Marco Civil e ver que ele está acessível a qualquer pessoa a dar contribuições. E a gente espera que isso aconteça até o próximo dia 23 de maio. Eu que agradeço, Natália, pela oportunidade de divulgar mais o Marco Civil e estendo também o convite ao programa que deixa a sua contribuição lá no culturadigital.br/Marco Civil. Estão, nesse caso, em conflito dois direitos. De um lado, o direito à privacidade. De outro lado, o direito à informação.